Estamos de volta com o Direto do Plenário. Já vamos começar a segunda parte da sessão plenária da tarde de hoje. Lembrando que estamos em pleno julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5644. Aqui se trata de uma ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o questionamento de uma lei complementar estadual de São Paulo, a Lei 1297 de 2017 de São Paulo. Vamos ao vivo direto do plenário. Claro, reaberta a sessão e de imediato passo a palavra ao eminente relator, ministro Edson Fachin, da ação direta de inconstitucionalidade 5644, para que Sua Excelência profira o voto. Muito obrigado, eminente ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente no exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes ministros, bem assim, senhora presidente, cumprimento as sustentações orais dos ilustres advogados, da ilustre advogada que aportaram a esse julgamento. Senhora presidente, há 3 horizontes de questões que eu voto que trago à colação analisa. Em primeiro lugar, os pressupostos de legitimidade e cabimento da ação direta e constitucionalidade. Sobre isso não me deterei muito, eis que a requerente é uma entidade de classe de âmbito nacional, o que evidencia a sua legitimidade. E, ademais, também entendo presente a pertinência temática, eis que se trata de entidade congregadora dos defensores públicos de todo o Brasil. Por isso, entendo superadas todas essas questões que poderiam preliminarmente serem suscitadas e restam os 2 horizontes que se vertem no exame do mérito da controvérsia. A inconstitucionalidade em sentido formal, alegada, e a inconstitucionalidade em sentido material. Do ponto de vista formal, e de modo especial, como foi suscitado da tribuna pelo professor Hilton, que aqui compareceu de maneira presencial, no sentido clássico do vocábulo presencial, eis que todos estão presentes, ainda que fisicamente ausentes, este tema diz respeito às competências legislativas. Portanto, do ponto de vista formal, resta saber se a legislação passa, esta lei estadual passa pelo filtro de constitucionalidade em matéria da competência legislativa para a proposição de reforma no plano legislativo de temas dessa natureza. E do ponto de vista material, que é o terceiro e último horizonte a ser analisado, a questão diz respeito ao exame do sentido e do alcance do modelo de assistência jurídica gratuita e do papel constitucional que é deferido à Defensoria Pública. Analiso esses 2 horizontes e principio já evidenciando, senhora presidente e eminentes pares, que entendo presentes ambos os vícios que são suscitados pela requerente. No tocante ao alegado vício formal, entendo que a solução deflui a partir da compreensão do condomínio de competências legislativas, bem como da análise de compatibilidade ou não entre o artigo 134 da Constituição e a lei impugnada. Como se sabe, a repartição de competências é característica essencial em um Estado federado para que seja protegida a autonomia de cada um dos seus membros e, por consequência, a convivência harmônica entre as esferas. Esta circunstância leva em conta o domínio dos interesses envolvidos, o que corresponde a dizer
que a repartição de competências compreende compatibilizar interesses para o reforço do federalismo cooperativo em uma dimensão que seja de fato cooperativa, rechaçando-se a centralização em um ou outro ente, a fim de que o funcionamento consonante das competências legislativas otimize os fundamentos e os objetivos da República. Isso significa, portanto, reconhecer o que tem, aliás, sido assentado por esse Supremo Tribunal Federal, esta rede interligada de competências que são direcionadas em proveito do alcance do bem comum e da satisfação dos direitos fundamentais. Por isso, a própria Constituição traduz essa ordem de ideias na competência legislativa concorrente entre União, Estado e, evidentemente, Distrito Federal, para dispor sobre assistência jurídica e defensoria pública. A União, as normas gerais. Aos Estados, a competência suplementar. E é nessa ordem de ideias que vem a primeira legislação que trata da matéria, que é a Lei Complementar 80, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos territórios, e prescreve normas gerais para a sua organização nos estados. Isso se deu em 1994. Nada obstante, 10 anos depois, com a Emenda Constitucional 80, vem a repartição de competências que estatue já na dimensão de índole constitucional a iniciativa privativa dos defensores públicos gerais para leis que versem sobre a organização, atribuições e estatutos das respectivas instituições no âmbito de cada Estado federado, bem como as propostas orçamentárias. É aí que se insere esta lei impugnada. Eis que a legislação do Estado de São Paulo foi oriunda, esta lei, de iniciativa do Poder Executivo Local, que alterou a lei orgânica da Defensoria Pública Estadual para modificar a gestão da principal fonte de arrecadação da instituição. E os reflexos no orçamento são evidentes. O Fundo de Assistência Judiciária, instituída pela lei estadual, é vinculado e gerido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo desde a promulgação de sua lei orgânica. E, conforme comprovado pela requerente, esta alegação também se fez aqui da tribuna, e isso está demonstrado nos autos, este fundo constitui a fonte primária de receitas da Defensoria. Em 2017, vem a lei impugnada e, ao destinar 40% das receitas que compõem aquele fundo à prestação de assistência jurídica suplementar, na prática, o que fez a lei estadual? Vinculou parcela significativa do orçamento da Defensoria Estadual à celebração de convênios com advogados dativos. Ao fixar parcela do orçamento para uma finalidade específica, entendo que a lei em questão traduz nítida interferência na gestão da instituição, cuja autonomia está garantida por previsão constitucional. Por isso, entendo caracterizada a inconstitucionalidade formal da lei impugnada por vício de iniciativa, que é reservado ao Defensor Público Geral do Estado de São Paulo, por força da repartição das competências, tal como desenhada pela Constituição Federal. Quanto à inconstitucionalidade material, que também entendo presente e verificada, o que a requerente alega é que, ao destinar uma porcentagem obrigatória do fundo para a celebração de convênio de assistência suplementar, a lei impugnada está a perpetuar um modelo misto de assistência judiciária gratuita, com atuação concomitante de advogados dativos e das defensorias públicas estaduais. Note-se que o artigo 134 da Constituição
ao concretizar o inciso 74 do artigo 5º, converte-se a sua previsão num direito fundamental de assistência jurídica gratuita e integral como verdadeira garantia constitucional. E, ao mesmo tempo, a própria Constituição atribui à Defensoria Pública a qualidade de instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Recaem, portanto, no rol de competências da Defensoria, para além de outras funções, a promoção da defesa dos direitos individuais e coletivos de forma integral ou gratuita. É certo que o Constituinte originário optou por um modelo público de assistência jurídica gratuita, fazendo-se necessário, contudo, um período transitório do atual modelo misto, que comporta também a atuação de advogados privados, em regra por meio da celebração de convênios com a briosa Ordem dos Advogados do Brasil, até a estruturação total das defensorias públicas estaduais e da União. Para que se dê a referida transição, o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, esse foi incluído pela Emenda Constitucional 80, a qual me referi, de 2014, prevê um modelo ordenado de expansão das defensorias públicas, as quais até 2022, que já está, portanto, batendo as portas, deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais do território nacional. Frente a este cenário de disposições constitucionais, resta nítido que, ao limitar o orçamento de sua defensoria, o que significa limitar as condições materiais de preservação das suas funções e do seu próprio quadro funcional, o Estado de São Paulo, por meio da lei impugnada, se contrapõe à plenitude do modelo de desenvolvimento da assistência judiciária inscrito na Constituição da República. Isso significa que a constitucionalidade de iniciativas legislativas que, de alguma forma, acabam por perpetuar o modelo misto de assistência judiciária ou barrar o desenvolvimento das defensorias públicas, vai capturada, fotografada essa matéria, como já o foi, por esta Suprema Corte em diversas ocasiões, sob os mais diferentes aspectos. E no ponto especificamente, ministra Rosa Weber, senhora presidente, eu destaco um trecho do voto proferido pelo ministro César Peluso como relator da ação direta de constitucionalidade 4163. E neste trecho do voto de Sua Excelência, que reproduzo neste voto, disse o ministro Peluso: não pode o Estado de São Paulo, sob o palio de convênios firmados para responder a situações temporárias, furtar-se ao dever jurídico constitucional de institucionalização plena e de respeito absoluto à autonomia da Defensoria Pública. É a citação literal que faço. Ora, a norma em exame de iniciativa do Poder Executivo restringiu de forma drástica a autonomia orçamentária da instituição e, consequentemente, a autonomia administrativa. E, mais ainda, estando parte de seu orçamento compulsoriamente destinado à celebração de convênios, a competência para elaboração da proposta orçamentária pelo defensor público geral fica também restrita por esta forma de contingenciamento prévio, que é o que fez o legislador estadual. E não é de agora que este plenário tem assentado que a interferência ou subordinação da Defensoria Pública a qualquer poder que tolha a sua autonomia implica necessariamente na respectiva violação. Já aqui se assentou na arguição de preceito fundamental 307 da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli,
que são inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo por implicar em violação da autonomia funcional e administrativa da instituição. Não se diga, por óbvio, que não há limites. É evidente que há, como há para todas as instituições. O problema está em limitar de tal modo que acaba exaurindo a própria essência da autonomia garantida das defensorias públicas. Esta matéria não é nova entre nós, além da DPF 307 que acabo de mencionar, menciono ainda os precedentes da ADI 2903, da relatoria do eminente ministro Celso de Mello, ADI 3965, relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, ADI 4056, da relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski, ADI 5286, do eminente ministro-presidente Luiz Fux, como também a 5287, e da relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, ADI 5381. Por isso, senhora presidente, entendo que a destinação, por lei, de percentual do Fundo de Assistência Judiciária para a prestação de assistência judiciária suplementar equivale, na prática, à mutilação da autonomia funcional da Defensoria Pública. Essas são as razões pelas quais, senhora presidente, voto no sentido de julgar integralmente procedente a apresentação direta para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Complementar 1297 de 2017 do Estado de São Paulo, e é como voto, senhora presidente. Muito obrigada, ministro Edson Fachin. Colho agora o voto do ministro Alexandre de Moraes, que pediu destaque na sessão virtual. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, todos os ministros, o eminente ministro relator, ministro Edson Fachin. Presidente, já adiantando com todas as vênias ao eminente ministro relator, que dele irei divergir. E peço um excesso de atenção dos eminentes colegas, porque essa ação direta não tem relação com nenhum dos precedentes anteriores sobre a autonomia da Defensoria Pública. E digo isso com tristeza, porque aqui, com todo o respeito que tenho pela Defensoria Pública do meu Estado, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a Defensoria Pública está realizando uma verdadeira guerrilha institucional, porque fez um acordo, e sabe por que fez, e eu falarei aqui, e agora vem sustentando de modo diverso. Do que se trata juridicamente e faticamente essa ação? A Defensoria Pública foi instalada no Estado de São Paulo, a Constituição garante a plena autonomia financeira, autonomia administrativa, e há o seu orçamento. Dentro do orçamento, há o fundo de que nós estamos tratando aqui de assistência judiciária. O fundo de assistência judiciária tem várias rubricas, ou seja, serve de custeio para várias rubricas. Entre elas, eventuais convênios que a Defensoria Pública faça com a OAB, enquanto houver esse modelo de transição. O Estado de São Paulo migrou, foi uma conquista da Defensoria Pública, porque era a Secretaria da Justiça que fazia esses convênios, depois a Procuradoria-Geral do Estado. Isso passou para autonomia administrativa de quem? Da Defensoria Pública. Quem decide se vai ou não realizar os convênios com a OAB? A Defensoria Pública. Se a Defensoria Pública não quiser realizar nenhum convênio com a OAB, ela pode? Pode. Então, veja, e esse ponto é extremamente importante.
sob pena de termos um estelionato orçamentário. Quem decide se vai realizar os convênios com a OAB, dentro da sua autonomia administrativa, é a Defensoria. Realizados os convênios, precisa pagar. E aí tem uma rubrica orçamentária. Não se trata aqui de invasão no orçamento da Defensoria Pública. Se ela decidiu realizar convênios, deve haver uma previsão orçamentária, numa rubrica orçamentária que há no fundo. Isso nunca deu problema, até que está nos autos, até que, lamentavelmente, digo isso porque os defensores públicos sabem que participei para tentar resolver o problema da Defensoria Pública quando fui secretário de Segurança Pública. Lamentavelmente, o Conselho Superior da Defensoria Pública editou uma deliberação criando, por deliberação, uma série de funções de confiança, uma série de gratificações absurdas, e com isso começou a retirar o dinheiro do fundo para pagar essa série de gratificações e funções não previstas em lei. Cito um exemplo: isso gerou inquérito civil, isso gerou procedimentos no Tribunal de Contas. Por exemplo, um defensor passou a ganhar gratificação se atuasse a 10 quilômetros do centro de São Paulo. Olha, quase todos os fóruns são a 10 quilômetros do centro de São Paulo. Outro defensor, se fosse designado para ingressar com habeas corpus, ganhava uma gratificação. Olha, a função da defensoria é ingressar com habeas corpus. Se fez de tal forma que quase todos os defensores passaram a ganhar o teto e precisavam pagar de algum lugar. É porque os vencimentos direto do governo. Essas gratificações começaram a ser retiradas da onde? Do fundo. E com isso se gerou uma inadimplência absurda em relação aos convênios. Então, qual a situação? Eu, Defensoria Pública, no exercício da minha autonomia administrativa, decido realizar convênios. Há uma rubrica orçamentária para pagar esses convênios, que vem do fundo. Só que eu, num determinado momento, eu não vou pagar esses convênios, fico inadimplente, porque eu, por deliberação do Conselho, criei uma série de funções gratificadas. A atuação como conselheiro passou a ser gratificada. Se fosse fazer sustentação oral em Brasília, ganhava mais uma gratificação. Atuação como assistente na escola, outra gratificação. Como eu disse, 10 quilômetros do Marco de São Paulo. Então, se fosse atuar no Fórum do Jabaquara, mais gratificação. De onde se pegou esse dinheiro no exercício da sua autonomia administrativa e financeira? Do fundo. E com isso, todos, ou quase todos, os defensores chegaram ao teto. Isso foi declarado ilegal, a ação, e nos autos consta a ação, houve inquérito civil, e para se resolver esse problema, no exercício da sua iniciativa, que a Constituição do Estado, no artigo 109, prevê, da mesma forma que a Constituição Federal prevê para o presidente da República, de organização também da Defensoria, isso é uma iniciativa concorrente, o que se previu não foi que obrigatoriamente vejam, não se previu que obrigatoriamente a Defensoria tem que assinar os convênios e obrigatoriamente tem que destinar 40% do fundo para os convênios. Não. O que se previu foi uma legislação anti-calote. Isso que se previu. A par das ilegalidades que foram afastadas da criação desta série de funções de confiança, de gratificações criadas por deliberação,
se previu o seguinte: Defensoria, você continua no exercício da sua autonomia, plena autonomia administrativa, você decide se assina ou não os convênios. Se você não quiser assinar nenhum convênio, não haverá convênio. Se você assinar os convênios, esta lei prevê, como já sempre previsto, que o custeio para esses convênios será do fundo. E, pelo menos, 40%, se você assinar convênios nesse valor, você tem que pagar. Se você não assinar e não chegar a esse valor, o próprio texto legal diz, aí sim, se você achar por bem não assinar os convênios, não gastar esse dinheiro nos convênios, o custeio não será para os convênios, o custeio será para o quê? O custeio será para as outras finalidades do fundo. Então, o que me parece muito importante aqui é, quem opta ou não pela assinatura dos convênios no exercício da sua autonomia administrativa é a Defensoria Pública. 2, se ela optar, como toda instituição, tem que pagar. Ela vai pagar da onde? Qual a fonte de custeio legal? A fonte de custeio legal é o fundo. O fundo prevê. E o fundo prevê que pelo menos 40%, e se houver convênios de mais de 40%, 50%, 60%, mas pelo menos 40% tem que pagar. E se a Defensoria amanhã não assinar nenhum convênio no exercício da sua autonomia administrativa? Esse dinheiro do fundo, ela, Defensoria Pública, vai utilizar para as demais finalidades que o fundo permite. Porque o exercício da autonomia administrativa da Defensoria, como de qualquer outra instituição, permite a discricionariedade regrada. Dentre as várias opções legais, ela escolhe uma. Então, ela tem aquele dinheiro do fundo. E tem várias rubricas que serão custeadas. Ela vai optar. Agora, não é possível que a Defensoria opte pelos convênios, e foi uma briga, uma saudável e bonita briga da Defensoria, assumir a gestão dos convênios. Não é possível que ela opte pelos convênios e não queira pagar os convênios, queira derrubar uma norma de custeio dos convênios que ela assinará ou não se quiser. É quase um atestado prévio, preventivo, de calote. E eu repito, essa norma foi gestada junto com a Defensoria Pública na Assembleia Legislativa, junto com o Executivo, exatamente para se evitar as ilegalidades que foram praticadas, com criação de funções de confiança, que sugaram todo o dinheiro do fundo, deixando aqueles que realizaram o serviço auxiliar da Defensoria sem pagamento. A Defensoria não é obrigada a conveniar, mas se conveniar tem que pagar o advogado que prestou esse serviço. Por isso que a norma, presidente, ela prevê essa aplicação alternativa e subsidiária. Se a Defensoria, no exercício da sua autonomia administrativa, não quiser convênio e esse dinheiro não for gasto, gasta nos demais, nas demais rubricas. Agora, e se a Defensoria assinar convênios que cheguem a 60%, pelo menos 40% ela tem que pagar. Se ela assinar 20%, veja, não se trata que pagar 20% vai sobrar 20%. Aí, esses outros 20% serão destinados para outras rubricas. Não se trata aqui de intervenção na autonomia. É como o Judiciário tem fontes de custeio específicas, o Ministério Público tem fontes de custeio específicas, a Defensoria Pública também tem que ter fonte de custeio específica. A autonomia da Defensoria não pode ser menos, mas também não pode ser mais do que as demais autonomias.
Foi tão somente isso que a legislação fez de organização da assistência judiciária no Estado de São Paulo. Todos esperamos que, daqui a uns anos, esse fundo, não pague R$1 para os convênios. Olha, vejo que nem há necessidade de alteração legislativa para isso. É só a Defensoria não assinar mais convênios, porque, em um determinado momento, talvez não haja necessidade disso, pelo aumento da Defensoria. Mas esse momento ainda não está tão próximo. Os advogados dativos, eles são importantíssimos para a assistência judiciária no Estado de São Paulo. Eu tenho absoluta certeza que a Defensoria Pública concorda com isso. E é exatamente por isso que a Defensoria Pública, no exercício da sua autonomia administrativa, assina os convênios. Se assina os convênios, tem que pagar os convênios. É simples, assim. Então, se trata aqui de uma norma de organização, é uma rubrica de custeio. Isso não interfere na iniciativa do defensor-geral para o orçamento de cada ano, porque o orçamento é apresentado normalmente e o fundo tem as suas rubricas. Isso não interfere, consequentemente não é, ao meu ver, com todas as vênias, o eminente ministro relator, não é a iniciativa privativa do defensor público, essa organização. Isso não interfere na autonomia administrativa, porque ninguém obriga a Defensoria a se conveniar, é uma legítima opção dela, a Defensoria, e não fere a autonomia financeira também, porque não tira dinheiro de outras fontes primárias da Defensoria, e sim de um fundo cujas rubricas e custeios são previstas em lei, e uma delas é de convênio. Outra é aquisição de prédios, aquisição de veículos. Aí é uma opção. Se a Defensoria Pública amanhã quiser rescindir todos os convênios para comprar mais prédios, para comprar mais veículos, ela pode. E vai destinar esse dinheiro normalmente. Autonomia administrativa e financeira. Agora, se ela optar por conveniar, o montante mínimo de garantia de pagamento serão esses 40%. Eu diria, com toda a tranquilidade de quem acompanhou toda essa celeuma, se essa norma cair, simplesmente os advogados dativos, poucos vão querer continuar realizando os serviços de assistência, porque sofreram um calote que durou mais de 2 anos. E os valores, nós já sabemos, já não são expressivos individualmente. Advogados dativos, às vezes, sendo contratados por R$500, R$1.000, e não recebendo isso. Então, auxiliavam a Defensoria Pública, se conveniavam nos 645 municípios, né, e nas 300 e poucas comarcas de São Paulo, e depois não recebiam. Então, se trata de uma norma de organização que prevê um custeio específico que existe para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário e para o Ministério Público. Deve também existir para a Defensoria. Então, o presidente, com todas as vênias ao eminente ministro relator, aqui, afasto a inconstitucionalidade formal, porque não se trata de lei orçamentária, e sim de organização do fundo, é uma norma de custeio geral para o Fundo de Assistência Judiciária e de organização da Defensoria Pública, consequentemente, não de iniciativa privativa do Defensor Público Geral. Afasto também a inconstitucionalidade material, porque não há invasão à autonomia administrativa da Defensoria Pública, porque, repito, ninguém pode obrigá-la a assinar convênios, ela vai se conveniar se ela quiser, e nem autonomia financeira. Eu não diria que há invasão na autonomia financeira simplesmente porque se assinou o convênio tem que pagar. Quem assina o convênio deve realizar o pagamento. E mais,
a lei ainda previu, e esse também foi, os defensores públicos bem sabem, foi um pedido da própria Defensoria, previu que se não houvesse esse gasto de 40% nos convênios livremente assinados pela Defensoria, esse dinheiro restante poderia ser utilizado em todas as outras rubricas, para demonstrar exatamente que não é um carimbo, não é um carimbo definitivo. Defensoria, 40% em convênio. Não. Defensoria, assine se quiser os convênios. Até 40%, se você assinar, você tem que pagar. O restante, se não assinar ou não quiser mais, gasta no que a lei autoriza. Então, não há, a meu ver, aqui invasão na autonomia administrativa nem financeira da Defensoria. Por isso, presidente, eu julgo improcedente a ação. Senhora presidente. Pois não. Muito obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Pois não, ministro Fachin. Se Vossa Excelência me permitir, e com devido respeito à divergência do eminente ministro Alexandre de Moraes, eu apenas sublinharia que examinei a controvérsia técnica existente nos autos e, portanto, examinei as competências e atribuições deferidas pela Constituição da República à Defensoria Pública de um modo geral e, densificadas essas atribuições, no caso concreto, à Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O parágrafo 4º desta legislação impugnada prevê literalmente, e eu não havia lido, mas somente para me certificar que estamos falando da mesma lei, o parágrafo 4º prevê que da totalidade das receitas que compõem o fundo de que trata o caput deste artigo, 40% serão destinados à prestação de assistência judiciária suplementar. Portanto, com toda a vênia, eminente ministro Alexandre de Moraes, há aqui a inconstitucionalidade suscitada. Quanto aos demais temas... Ministro Fachin, permite? Pois não, ministro. Eu já estava... Pois não, lhe ouço com prazer, sempre. Não, só para tentar enriquecer o debate. O parágrafo 5º diz exatamente o que eu me referi. É que se não for gastos 40%, pela opção da Defensoria, poderão ser gastos nas demais despesas suportadas. O que diz o parágrafo 5º? Caso as despesas afetas à prestação de assistência judiciária suplementar não alcancem, no mesmo exercício financeiro, o percentual de que trata o parágrafo 4º, ou seja, se não alcançarem 40%, o saldo restante será aplicado às demais despesas suportadas pelo Fundo de Assistência Judiciária. Então, amanhã, se a Defensoria Pública rescindir todos os convênios, a prestação de assistência judiciária suplementar, ela destina esses 40% no que ela bem entender. Obrigado e desculpe. Ao contrário, o aporte de Vossa Excelência ilustra o que eu estava tentando exatamente dizer, no sentido de trazer à evidência que o amanhã a que o ministro Alexandre de Moraes se refere é um amanhã que pressupõe uma alteração do comportamento que ele mesmo, em palavras bastante fortes, denominou de estelionato ou calote. Por isso, compreendendo que a imersão num dado contexto, de algum modo, também matiza o olhar do intérprete, eu, portanto, entendo as razões de fundo, mas mantenho o voto tal como proferi, senhora presidente. Muito obrigada, ministro Fachin. Ministro Fachin, como todos vimos, julga procedente a ação ou julga procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade formal e material dos dispositivos impugnados. O eminente ministro Alexandre de Moraes, que havia feito destaque no plenário virtual, abre a divergência, votando no sentido da improcedência do pedido, ou seja, afastando a inconstitucionalidade formal e também a alegada inconstitucionalidade material. Colho agora o voto do ministro Nunes Marques.
Senhora presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, da sessão, quase boa noite a todos, mas farei brevíssimas considerações, matéria bem Ministro Nunes Marques, batida, nós estamos os pontos controversos. um problema de conexão, estamos com dificuldade de ouvi-lo. Quando retornar, Vossa Excelência me comunica, porque agora, eu estou conseguindo ouvir. Agora todos. Voltou Isso. a voz normal. Obrigada. Muito obrigado. Não sei se ouviram os meus cumprimentos a todos. No início, cumprimentei Vossa Excelência como presidente, ministra Carmen Lúcia, os senhores ministros, o senhor Procurador-Geral da República, a senhora Secretária da Sessão, os advogados presentes. Meu boa tarde, quase boa noite a todos. Farei juntada do voto completo e farei brevíssimas considerações para colaborar com o esforço do plenário em dar andamento aos nossos julgamentos. Pelo que vislumbrei, nós temos uma lei estadual que não teve iniciativa por parte da Defensoria Pública, que destina 40% do Fundo de Assistência Judiciária à prestação de assistência judiciária suplementar. O voto divergente do eminente ministro Alexandre de Moraes esclareceu que essa lei que se hostiliza foi medida moralizadora, né, a combater atos de deliberação do Conselho da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A exemplo de outras medidas, ela criou funções remuneradas, entre outros atos, né, que eventualmente desembocariam no desvio da finalidade daquele fundo. Então, de um lado, nós temos medidas, em tese, não austeras, tomadas pela Defensoria, precisam ser combatidas, né? Temos um erro. Por outro lado, nós temos o artigo 134, parágrafo 2º da Constituição, que assegura a autonomia às defensorias públicas, funcional, administrativa e confere iniciativa para a sua proposta orçamentária, né? A proposta do eminente relator é no sentido de que há uma inconstitucionalidade formal por ofício de iniciativa e a proposta do voto divergente vem em sentido contrário, dizendo que praticamente a autonomia das defensorias, elas não podem não podem ser justificadas para o calote, né? Então, o que eu vislumbro é que temos aí, talvez, dois erros, né? E, como costumo dizer, dois erros não fazem um acerto. Se, por um lado, a autonomia das defensorias não pode justificar o calote, eu entendo que o calote não é justificativa para permitirmos que uma lei, por mais bem intencionada que seja, possa violar a Constituição Federal. Então, por mais graves que sejam os atos praticados pela instituição, isso estamos num precedente que desembocará em outras situações e que, por mais boa vontade que sejam essas normas e por mais bem intencionadas que elas sejam, elas têm que guardar limite dentro do texto constitucional. E nós temos no Brasil inúmeros mecanismos e eficientes, né, para o controle de eventuais atos por esta ou por outras instituições que pelo Brasil afora possam desvirtuar essa liberdade, essa autonomia que a Constituição Federal lhes atribui. Então, senhora presidente, de uma forma muito pragmática, eu entendo que, como havia dito, dois erros não fazem um acerto, né? Por mais bem intencionada que seja a norma, compete, de fato, à Defensoria Pública a iniciativa de sua proposta orçamentária. E, ainda dentro do argumento de que não se trate de proposta orçamentária, ela também tem autonomia funcional e administrativa. Impor uma limitação ou uma destinação de gastos a essas instituições, não falo só da Defensoria, mas muitas outras pelo Brasil que poderão desembocar no mesmo problema. A tentativa de corrigir desvios dessas instituições, permitindo que normas bem intencionadas, volto a dizer, tentem evitar tais
desmandos, né? Então, pedindo a mais respeitosa vênia ao ministro Alexandre de Moraes, eu acompanho o voto do eminente relator e farei juntada do voto completo. Muito obrigada, ministro Nunes Marques. Como vota o ministro Luiz Roberto Barroso? Boa noite, presidente. Sempre uma alegria estar aqui sob a condução de Vossa Excelência. Cumprimento a todos os colegas, ministra Carmen Lúcia, nosso relator, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, que abriu divergência, e agora o voto também do ministro Cássio Nunes Marques. Presidente, eu devo dizer que eu fiquei impressionado com algumas das informações trazidas pelo ministro Alexandre de Moraes, que, em rigor, eu não tinha extraído da análise que fiz da questão jurídica, digamos assim. Embora impressionado, presidente, e achando, como observou agora o ministro Nunes Marques, que onde houver distorções, disfunções e coisas erradas, nós devemos cuidar de saná-las, também eu acho que dois erros não fazem um acerto, na feliz expressão utilizada pelo ministro Cássio Nunes Marques. De modo que os problemas apontados pelo ministro Alexandre de Moraes, se confirmarem, e eu imagino que Sua Excelência tenha falado com conhecimento de causa, naturalmente, eles exigem um outro tipo de atitude e de reação. Mas a informação que tenho é que o fundo representa 80% do orçamento da Defensoria Pública. E desses 80%, 40% estariam sendo destinados a uma finalidade que, aparentemente, a Defensoria não está de acordo. Portanto, não consigo escapar da constatação de que a autonomia financeira e orçamentária está sendo afetada. Quer dizer, basta nós imaginarmos a situação contrária, que fosse no âmbito do Poder Judiciário, o Poder Judiciário fazendo as suas alocações de recurso com maior ou menor nível de eficiência, mas ainda assim seria o orçamento do Judiciário. Eu não imaginaria uma intervenção heterônoma para definir a destinação do dinheiro. Portanto, o fato de termos uma crítica severa que possa ser, eventualmente, a destinação dos recursos da Defensoria Pública, estaria dentro da sua autonomia essa destinação. De modo que eu, compreendendo as razões do ministro Alexandre de Moraes e achando que os problemas que ele aponta, se confirmados, devem ser enfrentados, não acho, todavia, que a melhor forma de enfrentá-los seja por uma lei que, a meu ver, claramente tem problemas de iniciativa. Ministro Luiz Roberto, permite um segundo só? Claro, certamente, com prazer. Eu estou com um problema de vídeo, então eu vou só no áudio. Ministro, talvez não tenha sido claro, ninguém, nem a lei, obriga a Defensoria a gastar 40% do fundo em convênios. Não é isso. O que a lei diz se a Defensoria, no exercício da sua autonomia administrativa, quiser realizar os convênios, até 40% ela vai destinar para pagar. Se a Defensoria não quiser assinar um único convênio, ela vai gastar o fundo todo em qualquer outra coisa. É opção dela. O que a lei prevê é um mínimo de garantia para o pagamento dos convênios que livremente a Defensoria quiser assinar. Só para deixar mais claro o meu posicionamento. Obrigado, ministro. Não, eu entendo perfeitamente e sou uma pessoa totalmente anti-calote. E, portanto, se você se compromete a pagar, tem que pagar. É como eu vejo a vida também. Mas não tenho dúvida, igualmente, de que essa lei ela está estabelecendo
uma vinculação orçamentária, quer dizer, ela está intervindo no orçamento da Defensoria e determinando uma alocação específica. Eu bem entendi a leitura que Vossa Excelência faz do parágrafo 5º, e é curioso porque o parágrafo 4º parece ser peremptório, porque ele diz assim: da totalidade das receitas que compõem o fundo, 40% serão destinados à prestação de assistência judiciária suplementar. Portanto, a leitura do parágrafo 4º sugere claramente uma norma cogente, mandamental, e não uma faculdade. Eu bem compreendi que Vossa Excelência depois leu o artigo 5º para entender: caso as despesas afetas à prestação de assistência judiciária suplementar não alcancem no mesmo exercício financeiro o percentual de que trata o parágrafo 3º, o saldo restante será aplicado às demais despesas suportadas pelo fundo. A leitura que Vossa Excelência faz de que seria uma faculdade a celebração dos convênios e só quando celebrados esses convênios a vinculação seria peremptória, eu entendo, acho que é uma leitura possível, mas nem tenho certeza absoluta que esta seja a única leitura ou que seja a que vá prevalecer. Mas, ministro, me permite, é o que acontece. Muito bem. É a regra estadual. Eu acho que, assim, eu não teria nenhuma dúvida de concordar com Vossa Excelência de que, primeiro, tendo passado os convênios para a competência da Defensoria Pública, é ela que delibera. Eu estou de acordo. E, feitos os convênios que os pagamentos têm que ser feitos, eu também estou de pleno acordo. Agora, se a fórmula que se encontrou aqui é a melhor, acho que não, porque eu não tenho dúvida de que esta é uma lei que interfere com a autonomia da Defensoria Pública, quando você vincula essa verba a uma destinação específica. Ministro Luiz Roberto, Pois não, ministra. Me perdoe, mas como o ministro Alexandre está sem vídeo, o ministro Lewandowski pediu uma parte ainda ao ministro Alexandre, que, claro, não pôde vê-lo, por isso é que eu estou interferindo, porque, pelo que eu entendi, Sua Excelência quer questionar e talvez a pergunta que faça também auxilie, né, na compreensão. Eu ouço o ministro Ricardo Lewandowski com prazer em qualquer circunstância. Obrigada, ministro. Olha, muito grato, senhor presidente, muito grato, ministro Barroso, e muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. A intervenção do ministro Alexandre de Moraes me despertou algumas dúvidas, e fui à legislação pertinente, e essas dúvidas persistem. Quem sabe Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, possa esclarecê-las, quiçá, até por ter acompanhado todo o desenvolvimento destas alterações legislativas. O que eu estou entendendo aqui é o seguinte: este fundo era um fundo que já existia há muito tempo, pelo menos desde 1984. Este Fundo de Assistência Judiciária foi instituído pela Lei 4.476, de 20 de dezembro de 1984, e regulada por um Decreto 23.703, de 27 de maio de 85. Pois bem, este fundo, e fui na lei, senhora presidente, nesta Lei 4.476, era um fundo constituído por custas, emolumentos e contribuições, claro, devidas ao Estado de São Paulo. Essa lei, no artigo 5º, 15, inciso 3º, diz o seguinte: do total atribuído ao Estado, 1/12 será destinado ao Fundo de Assistência Judiciária. 1/12 será destinado ao custeio das diligências dos oficiais de justiça no cumprimento de mandados expedidos de ofício, assim como daqueles de interesse da Fazenda Pública, de beneficiários
de assistência judiciária e das pessoas referidas no artigo 14. 5% pertencerão à Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, para entrega à Caixa dos Advogados de São Paulo, e 15% destinados à carteira de previdência dos advogados de São Paulo, como contribuição, constituindo receita do Estado, os restantes 80%. Portanto, era um fundo que já existia desde 84. E o que é que ocorreu? A meu ver, esta que é a minha dúvida. Este fundo, que, salvo engano, era regido pela Procuradoria do Estado de São Paulo, que prestava a assistência judiciária quando a Defensoria Pública ainda não existia, e prestava uma excelente assistência judiciária. E eu me lembro disso, porque fui juiz do Tribunal de Alçada Criminal, e os procuradores do Estado que se dedicavam à Defensoria Pública, então, lato sensu, eram extraordinários, sem prejuízo daqueles advogados que atuavam em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, com base no convênio. Então, o que é que ocorreu, a meu ver, aqui, esta é a minha dúvida. Este fundo, que já existia, que era composto por diversos emolumentos e diversas verbas, que se destinava, em parte, já para assistência judiciária, era gerida pela Procuradoria do Estado, passou exatamente por força desta lei, ora contestada, que é a Lei Complementar 1297, não é? De 2017, passou para a gestão da Defensoria Pública. Portanto, penso eu, não defini ainda o meu ponto de vista, que era um fundo já existente, que era da Procuradoria do Estado, passou para a Defensoria Pública e a sua destinação permaneceu a mesma. Então, em princípio, quer dizer, não houve uma interferência no orçamento da Defensoria Pública, que permaneceu íntegro. Quer dizer, ela apenas passou a gerir um fundo que não era dela, que era da Procuradoria do Estado, que tinha essa mesma destinação. Então, eu pergunto ao ministro Alexandre de Moraes se Sua Excelência tem alguma informação sobre essa questão, que me parece absolutamente relevante, porque se for um plus que se soma ao orçamento da Defensoria Pública, a meu ver, não há ingerência, digamos assim, na autonomia administrativa em tese, e a iniciativa desta lei também seria uma iniciativa, quiçá concorrente, porque diz respeito à própria lei orçamentária como um todo. É apenas essa dúvida que eu estou manifestando publicamente. E se, eventualmente, eu não conseguir uma explicação, digamos assim, que me convença, eu talvez, lá na frente, quando chegar a minha vez, eu peça vista para esclarecer esses aspectos. Mas, sim, pois não. Permite, ministro Ricardo? Senhora presidente, como relator, peço a palavra. Pois não, ministro Fachin, como relator, Vossa Excelência. Muito brevemente, eu assentei no meu voto que este fundo, efetivamente, foi instituído pela Lei 4476, de 20 de dezembro de 1984, e que passou a ser vinculado e gerido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo desde a promulgação da sua lei orgânica, que é a Lei Complementar de 1994. Portanto, assentei isso no voto, esta migração, digamos assim, se deu. O que há de novo aqui é a lei de 2017, que fez a vinculação orçamentária dos 40%. Essa é a legislação impugnada, não é a migração do fundo. A legislação impugnada é essa da destinação dos 40%, como tentei pontuar no voto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigada, ministro Fachin. Presidente, ministro Alexandre, pois não. Em indagação do ministro Lewandowski, e agora o eminente ministro Fachin já antecipou, esse fundo era criado inicialmente em 85, o Secretariado da Justiça administrava, depois a Procuradoria-Geral do Estado, que tinha uma das suas unidades, a PAJ, Procuradoria da Assistência Judiciária, e quando criada a Defensoria, houve uma migração de quase todos os procuradores que lá atuavam para a Defensoria.
E com a instituição da Defensoria, a Defensoria, no exercício, para exercer sua autonomia, ela recebeu não só a gestão dos contratos, como também a gestão desse fundo. E, a partir disso, num determinado momento, a partir de 2013, houve todos aqueles problemas de gerência do fundo. E eu insisto, e talvez seja aqui a diferença de entendimento. Não há, a meu ver, uma vinculação, porque a Defensoria não é obrigada a gastar 40% em convênios. A Defensoria realiza os convênios se quiser, só que ela deve pagar até 40%, até esse limite, então, se ela quiser. Por que surgiu isso? Porque jamais a Procuradoria-Geral do Estado tinha deixado de pagar. E isso, volto a insistir, a própria Defensoria participou da elaboração legal. Obrigado, ministro Lewandowski. Obrigado. Deixar esclarecer. Obrigada, ministro Alexandre. Devolvo a palavra ao ministro Luiz Roberto, que estava proferindo o seu voto. Presidente, O Gilmar pediu a palavra, presidente. presidente. Perdoe-me, ministro Gilmar, eu não percebi. Está com a palavra, Vossa Excelência. Eu acho que o debate está bastante enriquecedor e certamente chama atenção para uma série de problemas que eu acho que nós precisamos focar. E um deles me parece que está passando ao largo. O ministro Alexandre disse, a Defensoria decidirá sobre os convênios. O que nós não estamos falando, ou estamos falando apenas implicitamente? É que a Defensoria Pública de São Paulo, como está instituída e com os recursos que dispõe, não tem condições de realizar as suas atividades sem esse modelo auxiliar. Nós já o reconhecemos, inclusive, nos precedentes do tribunal. Então, a mim me parece que isso nós temos que levar em consideração. De fato, não se trata de apenas uma opção, se trata, na verdade, de uma necessidade, entendo eu. Do contrário, se houvesse defensores suficientes, certamente esses convênios já se teriam encerrado. Então, a mim me parece que nós temos que olhar realmente nessa perspectiva de uma norma de organização. Se, enquanto for necessário, haverá esse tipo de cooperação com a ordem dos advogados, a despeito de todo o debate corporativo que se coloca, mas me parece que essa é uma questão importante, porque, do contrário, já não haveria mais convênios. O que vai resultar? Porque nós temos que perguntar o que fica no lugar. Se não houver esses recursos e se parte dos recursos do fundo não puder prover esse tipo de contratação, o que haverá em seu lugar? Terá que haver alguma coisa. O que espera a Defensoria Pública? Que isso seja provido mediante recursos orçamentais normais? É isso que se tem que colocar. Porque as consequências vêm depois, né? Como costumam dizer os acacianos portugueses, muitas vezes. Então, isso precisa ser dito. Não há nenhuma necessidade de ter esse contrato, então, que eles se acabem, que eles se encerrem. Mas não é disso que se cuida. Não é disso que se cuida. Se, de fato, nós afirmarmos que essa destinação é inconstitucional, ilegal, certamente, se vamos continuar a ter necessidade dessa atividade complementar, como já o dissemos no passado, como serão providos os recursos? De onde virão as fontes para custear essa atividade? Então, me parece que nós temos que responder a isso. Essas colocações feitas agora pelo ministro Lewandowski e pelo ministro Alexandre, acho que iluminam esse debate. É preciso que nós respondamos a isso, sob pena de nós estarmos, inclusive, onerando
o próprio Estado de São Paulo com essa decisão. Poderão, por exemplo, o ministro Alexandre disse que foram pagos gratificações a rodo para defensores com base no fundo. Nós sabemos que isso não é tão raro de ocorrer. A DPU, a primeira marca, e veja, Vossa Excelência sabe que eu sou um defensor da Defensoria Pública e elogio constantemente o seu trabalho, mas o primeiro ato da DPU, da Defensoria Pública da União, em nome da autonomia recém-aprovada de emenda constitucional, foi conceder autonomamente o auxílio moradia. Não foi para outra coisa. Infelizmente, a teleologia corporativa acaba presidindo esse tipo de coisa. Então, a mim me parece que se nós estivéssemos discutindo a destinação do fundo para ter mais defensores, para prover as atividades e dispensar esse modelo, tudo estaria resolvido. Mas não é disso que se cuida, infelizmente. Obrigada, ministro Gilmar. Eu vejo que nós já passamos das 18 horas. Então, não, eu posso concluir meu voto, presidente? Isso é que eu ia facultar, Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso, se prefere refletir mais até a próxima sessão ou se já desde logo encerra o voto. E, presidente, naturalmente, usando o tempo necessário, que reputar necessário para isso. Como eu já comecei a votar, eu vou concluir, mas sem prejuízo de fazer uma reflexão, porque acho que os pontos que o ministro Alexandre levantou, que o ministro Gilmar agora levantou, eu acho que eles são importantes. Deixa eu arrumar as ideias um pouco na linha do que falou o ministro Cássio, com o que eu estou de acordo. Eu não quero consertar uma coisa errada fazendo outra coisa errada. Então, vamos aqui estabelecer o meu raciocínio, que a Defensoria de São Paulo ainda não tem quadros suficientes para atender por conta própria e integralmente toda a demanda é um fato. Tanto que existem esses convênios. Eu mesmo, na minha outra encarnação, fui advogado da Defensoria Pública de São Paulo para que ela pudesse ter o controle desses convênios, que não houvesse essa imposição heterônima. Então, a necessidade dos convênios é um fato. Que, uma vez celebrado o convênio, que os valores ajustados têm que ser pagos, eu também não tenho nenhuma dúvida. É assim que é a vida. A gente se compromete a pagar e deve pagar. Esse Estado caloteiro que nós criamos é um desrespeito à cidadania e é um modo errado de pensar a vida. Você achar que o calote faz parte da natureza. O calote é uma decisão, porque você dá calote porque você escolheu gastar o dinheiro em outras coisas. Portanto, nós temos que considerar isso como uma coisa relevante. Fez convênio, tem que pagar. Agora, do ponto de vista jurídico, o ministro Lewandowski levantou a legislação anterior, mas o fato é que a novidade que nós estamos julgando, como observou o ministro Fachin, é uma lei que introduziu uma vinculação e introduziu em linguagem peremptória, que é o parágrafo 4º. A vinculação é uma novidade. Os 40% não existiam antes. Passaram a existir agora. E, portanto, eu não consigo, nessa primeira reflexão, porque os argumentos do ministro Alexandre só chegaram agora, mas eu não consigo, na primeira reflexão, considerar que uma lei que determine a vinculação a um fim específico de 40% não seja uma lei que interfira na autonomia orçamentária da instituição. A meu ver, claramente interferiu. Se alguém disser, não, mas é porque era preciso separar um dinheiro para pagar os convênios, eu estou de acordo, tem que ter um dinheiro para pagar os convênios. E, portanto, nós temos que encontrar o mecanismo, mas eu não consigo endossar a tese de que uma lei que vincula o meu orçamento não interfere na minha autonomia orçamentária.
E como disse, o parágrafo 4º me parece ter uma linguagem peremptória, porque ele fala serão destinados é uma linguagem cogente. Eu bem entendi a interpretação dada pelo ministro Alexandre de que o convênio é facultativo, mas isso não está dito aqui. E, portanto, eu acho que talvez a gente precise de uma outra legislação para assegurar a maneira como vão ser pagos esses convênios. Mas a interferência com a autonomia orçamentária aqui me parece, presidente, insuperável. Portanto, há questões materiais importantes levantadas e discutidas aqui, de quem vai pagar e da garantia do pagamento, e acho que isso é importante de ser equacionado, mas não consigo escapar do fato de que uma lei que vincula 40% de um orçamento não seja uma interferência com a autonomia orçamentária. E por essa razão, presidente, pedindo todas as vênias às compreensões diferentes, eu estou aderindo à posição do eminente relator, sem prejuízo, devo dizer, porque tenho a mente aberta de ouvir os debates e, eventualmente, reajustar. Mas, nesse momento, eu acho que nós não vamos resolver um problema violando o que claramente me parece ser a autonomia orçamentária da instituição. Portanto, eu estou acompanhando a posição do ministro Fachin, mais aberto ao debate que vai se seguir, presidente. Muito obrigada, ministro Luiz Roberto. Eu vou proclamar, senhores ministros, o resultado provisório, no sentido de que, após o voto do eminente relator, julgando procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade formal e material da legislação impugnada, no que foi acompanhado pelos ministros Nunes Marques e Luiz Roberto Barroso, e do voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, julgando improcedentes os pedidos, foi suspenso o julgamento e que terá prosseguimento na próxima quarta-feira, sessão ordinária. Eu agradeço a presença de todos, desejo uma ótima noite e declaro encerrada a sessão.